Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais técnico. É um vídeo falando um pouco sobre fome e saciedade, mas os aspectos técnicos disso no nosso corpo. Onde que age, qual é o centro controlador no meu organismo de fome e saciedade? É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, vamos esmiuçar um pouquinho esse ponto pra gente. Vamos lá. O centro que mexe com isso é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região do meu encéfalo, localizado dentro da sua caixa craniana, que ela é onde vai para esse ponto partes do nosso sistema neuronal e parte do nosso sistema endócrino. O cruzamento do sistema endócrino e neuronal é feito no hipotálamo. Olha a importância dessa região no nosso corpo, onde converge esses dois, onde tem uma troca entre sistema nervoso e sistema endócrino. Que interessante que é esse ponto do meu corpo. O hipotálamo é o centro que mexe com algumas regiões importantes, alguns detalhes importantes do meu corpo. É ele que controla, por exemplo, o ciclo circadiano do nosso corpo, é ele que controla a nossa temperatura corporal, é ele que controla fome e saciedade do nosso corpo. É aqui que eu quero pegar para vocês. Fome e saciedade. Como que isso mexe no meu hipotálamo? Quem manda essa mensagem para o meu hipotálamo para dar fome ou para me dar saciedade? Vamos entender um pouco como que funciona isso aí? É um mecanismo bonito de se ver. As formas como chega essa informação no meu hipotálamo para falar que é para ele gerar fome ou saciedade, são várias formas distintas. A primeira delas é através meu estômago. Quando você come, chega comida no seu estômago e ele vai dilatar. Essa dilatação do meu estômago por conta do alimento que chegou lá, via nervo vago, vai até o meu hipotálamo e o avisa que tem comida no estômago para cessar a sua fome, para você ter saciedade. Sabe aquela coisa que você vai comendo e perde o apetite? Aquilo lá é exatamente um dos motivos daquilo, nervo vago, dando essa informação para o seu hipotálamo, avisando que o seu estômago está enchendo. Então por isso ele te dá saciedade, você perde o apetite. É por isso que a sua mãe, a sua avó falava para você: meu filho, minha filha, não come rápido demais, não. Sim, esse é um dos motivos. Se você come rápido demais, você enche o seu estômago e não dá tempo do seu nervo vago avisar o seu hipotálamo que ele está cheio. Você come mais do que deveria. Daí a importância de comer mais devagar, daí a importância da mastigação. Outra forma que o meu corpo dá essa informação para o meu hipotálamo para falar se é ele ter fome ou saciedade é do córtex frontal, através da visão, do olfato, do paladar. É por isso, quando você sente o cheiro de uma comida saborosa, você tem fome. É o olfato seu avisando o seu hipotálamo que tem uma comida gostosa perto de você. É por isso que quando você vê uma comida atrativa para você, ela te dá fome. É a sua visão avisando o seu hipotálamo que tem uma comida gostosa ali. É por isso que quando vocês vão em algum restaurante, vocês veem aquelas fotos lindas e maravilhosas dos alimentos que estão lá. E só de ver aquela foto já te dá fome. A indústria alimentícia já sabia disso, parece que antes da gente ficar sabendo. E é bem isso mesmo. Quando você vê um alimento bonito, saboroso, aquilo ativa o seu hipotálamo e vai te dar fome. Terceiro ponto, como é que o meu hipotálamo vai descobrir essas informações? Via hormonal. E essa é bem interessante, porque são alguns hormônios que avisam o meu hipotálamo para me dar fome ou saciedade. E esses hormônios são produzidos no trato gastrointestinal, ou seja, no seu estômago e nos seus intestinos. Por exemplo, um deles chamado CCK, colecistoquinina. Essa CCK ela é produzida no seu duodeno. Quando o alimento chega no duodeno, principalmente proteínas e gorduras, chegando no seu duodeno, ele dispara essa produção de colecistoquinina. Esse hormônio, quando na corrente sanguínea vai para o seu hipotálamo, lá ele avisa que tem proteína e gordura no seu intestino e por isso faz o seu hipotálamo gerar a sensação de saciedade, para você parar de comer. Tem um outro chamado
PYY, que é o peptídeo YY. Esse já é produzido no seu íleo e no seu cólon, quando chega basicamente gordura ou proteína nessa região. Chega lá, essas regiões disparam a produção desse neurotransmissor ou desse hormônio, que ele vai para o seu hipotálamo para te causar a sensação de saciedade, fazer você parar de comer. É engraçado que as pessoas falam, poxa Diogo, então por que o pessoal não inventou um remédio à base dessas substâncias, por exemplo, para eu tomar colecistoquinina, por exemplo, para tomar e ela vai ativar o meu hipotálamo para eu perder a fome, para me dar saciedade. Por que não fizeram isso? A colecistoquinina, por exemplo, ela tem uma duração muito curta, são minutos. Então, quando ela chega no seu cérebro, ela dá a saciedade, mas perde esse estímulo rápido. Então, eu teria que tomar essa medicação de minutos em minutos, não ia dar muito certo. É incrível como o nosso corpo ele funciona bem, porque quando cai esse alimento lá, ele começa a disparar a colecistoquinina. E ela vai o tempo inteiro diminuindo a sua fome, que ela age no seu hipotálamo, te causando saciedade, até que você perde o apetite e para de comer. Por isso, não são utilizados como remédios para esse fim. Só que tem uma outra, que essa sim, já age como medicamento. É um hormônio neurotransmissor produzido nos intestinos, chamado GLP. Vocês já viram os análogos de GLP-1 por aí, que você compra em farmácia? Aquelas canetinhas com aplicação subcutânea que você faz para emagrecer. Esse GLP, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, esse GLP, como que ele age? Quando chega a comida nos meus intestinos, libera a produção de GLP. GLP vai no seu hipotálamo e gera saciedade, faz você perder o apetite. Mas ele age também no seu pâncreas. No pâncreas ele estimula a produção de insulina, por isso é um tratamento utilizado para diabéticos, porque estimula a produção de insulina também. E é engraçado porque a insulina, quando alta, age no seu hipotálamo, diminui a sua fome. E faz sentido pensar nisso, né? Quando você come, aumenta a glicemia sua, aumentando a glicemia, aumenta a insulina. A insulina ativa, age no seu hipotálamo para você perder o apetite, para te dar saciedade. Então, essas medicações e esse neurotransmissor, na verdade, que é o GLP, ele age nesses dois locais. No seu hipotálamo, para reduzir a sua fome, te dar saciedade, e no seu pâncreas, para estimular a sua produção de insulina. Por isso eles agem também, ajudando no emagrecimento e no controle da diabetes. Tem um outro hormônio também, que é interessante, muitos já ouviram falar dele, que é a leptina. Esses que eu estou falando são mais estranhos, né? Mas a leptina, ela já é mais corriqueira. A leptina é um hormônio produzido pelas células gordurosas. Olha que loucura, célula gordurosa produzindo hormônio. Sim, ela produz um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio que também age no cérebro, te causando saciedade, diminuindo o seu apetite. Então, eu vou comer. Aí esse já é um mecanismo crônico. Esses que eu falei para vocês aqui até agora são mecanismos agudos, ou seja, eu como, eles agem e tiram o meu apetite. Já esse que é a leptina é um mecanismo crônico. Eu vou comendo ao longo do tempo e vou engordando. À medida que eu vou engordando, eu vou aumentando o número e o volume de células gordurosas no meu corpo, e essas células produzem mais leptina. A leptina age no meu hipotálamo, diminuindo o meu apetite. Mas aí você pensa, fala, Diogo, o obeso tem muita célula de gordura, ele produz muita leptina. E por que raios a pessoa ainda come muito? Obviamente tem outros fatores que fazem a pessoa comer muito, só que a leptina, que é um dos fatores que iria inibir a fome dessa pessoa, ao longo do tempo, ele começa a ter resistência à leptina. Mesmo em níveis altos, ela não age tão bem mais. O corpo do obeso vai ficando resistente à leptina e mesmo com níveis altos, a pessoa não tem ação dela. É o que acontece com diabetes mellitus tipo 2, onde a pessoa tem produção de insulina até boa, mas ela não age bem, então a glicemia da pessoa começa a subir. Ela tem resistência à insulina também. É um mecanismo semelhante dos dois que agem. Então, assim, esses mecanismos, todos que eu estou falando para vocês, inibem a fome.
E tem coisa que dá fome? Sim, claro que tem. Eu falei para vocês do córtex neurocerebral, que te dá apetite quando você vê a comida, quando você sente o cheiro. Tem um também chamado grelina. A grelina, ela é produzida, é um outro hormônio, produzido pelo estômago, quando ele está vazio. O estômago vazio produz grelina. A grelina age no seu hipotálamo, causando fome. Então temos os mecanismos que agem no hipotálamo para me causar fome e os mecanismos que agem no hipotálamo para me dar saciedade, para diminuir a minha fome. Ou seja, é uma rede bem entrelaçada de inúmeros fatores mexendo em uma coisa só, fome ou falta de fome. É por isso é tão difícil tratar a obesidade, por isso é tão difícil tratar fome, tratar esse quesito. Por quê? Não é uma coisa só que está errada. Quando é uma coisa só que está errada é fácil. A gente age pontualmente nela, corrige o problema, a pessoa vai diminuir o apetite dela e ela vai conseguir emagrecer. Mas não, neste caso, no hipotálamo, são vários fatores, e não são só esses que eu falei para vocês aqui, senão o vídeo ia ficar muito extenso. São vários outros fatores que influenciam, e eu acho muito técnico, é chato. São vários fatores que influenciam no meu hipotálamo que vai gerar mais fome ou saciedade. Outro, por exemplo, que eu lembrei que eu vou falar para vocês agora, temperatura. Sim, temperatura externa. Vocês já repararam que no frio a gente tem mais fome? No calor a gente tem menos fome? Por que disso? O hipotálamo é o centro controlador das duas coisas, temperatura corpórea e fome. Ele que controla isso. E ao longo da evolução, o que se viu? À medida que eu vou ficando mais frio, num ambiente mais frio, o meu hipotálamo percebe isso e ele tem que aumentar a minha defesa ao frio. Uma das defesas que ele faz é aumentar a sua fome. Por quê? Aumentando a ingestão de alimentos, primeiro, eu vou engordar, que é um bom isolante térmico, gordura. Segundo, comer mais vai acelerar mais o meu metabolismo. Eu estando comendo, de certa forma, eu estou aumentando a minha taxa metabólica basal, pelo fato de comer. Não de comer vai me emagrecer, pelo amor de Deus, de forma alguma. Mas é uma forma que o meu corpo faz para gerar fome e tentar controlar minha temperatura de forma mais estável, para estabilizar minha temperatura. Então, temperatura mais baixa, frio, eu vou sentir mais fome. Temperatura mais alta, calor, eu vou sentir menos fome. Tem uma teoria chamada teoria glicostática, aminostática e lipostática. Pelo nome vocês já sabem, eu estou falando de glicose, aminoácido e lipídios, gordura. Essa teoria glicostática, aminostática e lipostática diz o seguinte, olha que legal isso aqui. Quando eu tenho uma diminuição, por exemplo, vamos falar da teoria glicostática, isso serve para as outras três, para as outras duas. Quando eu tenho uma diminuição de glicose no meu sangue, a queda da glicose avisa o meu hipotálamo, que tem uma diminuição de glicose no meu organismo. Essa diminuição, o meu hipotálamo sente isso e aumenta a fome. Da mesma forma, se tem uma queda de aminoácidos na minha circulação sanguínea, isso é sentido pelo meu hipotálamo, gera mais fome. A mesma forma com lipídios, ácidos graxos na circulação sanguínea. Quando caem demais, o meu hipotálamo sente isso e gera mais fome. Beleza, Diogo, e daí? O que isso influencia na minha vida? Influencia da seguinte forma, bora jogar para a prática? Dietas muito restritivas é um problema. Por quê? Se eu restringo demais, por exemplo, a ingestão e reduza a minha glicose demais no meu sangue, essa queda da glicose ativa meu hipotálamo, gerando mais fome. Então, de dietas muito restritivas, um dos mecanismos pelos quais elas causam mais fome depois é essa, a teoria glicostática, aminostática ou lipostática. Quando caem esses nutrientes, isso gera fome no meu organismo. Mas tem que ter um cuidado muito grande quando vai se elaborar uma dieta por conta disso, porque dietas muito restritivas, uma das coisas que vai acontecer é gerar mais compulsão alimentar, mais fome da pessoa, por conta deste detalhe. Eu não quero alongar muito, não quero alongar mais ainda nesse vídeo aqui, porque é um vídeo muito técnico. Mas eu queria que vocês entendessem um pouco, porque eu acho muito bonito essa rede que é montada ao redor do meu hipotálamo, para vocês entenderem os vários mecanismos que interferem na fome e na saciedade. E para vocês entenderem por que é tão difícil
trabalhar com emagrecimento, por isso é tão difícil emagrecer, porque tem muito fator envolvido isso aqui. Não adianta eu pegar um e resolver. Vou voltar lá para as canetinhas que vocês compram em farmácia. Não adianta eu mexer com um desses componentes aqui para emagrecer. O resultado normalmente não é tão interessante, porque não é só esse que está alterado aqui. Tem vários outros que podem estar alterados também. Isso tudo tem que ser avaliado, estudado e trabalhado para gerar um resultado de verdade para o emagrecimento, por exemplo. Tá bom, galera?